Abre aí no Salmo 19. Espero que Deus fale ao nosso coração essa noite. A gente só vai ler até o 8 por enquanto, no final a gente lê o resto, beleza? Abriram? Tá bom, esperar. Foi? Diz assim: Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói, e sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Amém? Cara, eu não sei como vocês se sentem quando vocês estão lendo a Bíblia, mas sempre que eu estou lendo a Bíblia, fazendo a minha devocional, ou até aqui no culto mesmo, quando a gente vai meditar na Palavra de Deus, eu fico lendo, tentando me colocar ali na história, pensando o que aquela pessoa deve ter sentido quando passou por aquele momento, ou no caso dos Salmos, especificamente, que tem vários, que são músicas de louvor ao Senhor, eu fico pensando, cara, sei lá, o que ele olhou que inspirou ele a escrever uma canção tão bonita como essa? E aí, há umas semanas atrás, esse texto estava muito no meu coração. Eu estava indo para a faculdade, na ponte. Eu saí de casa muito cedo para que eu consiga passar pela ponte antes de 6 horas e não pegar engarrafamento nenhum. Mas nesse dia, não sei porquê, era antes de 6 horas da manhã, não lembro se teve algum acidente, sei lá. Eu sei que estava um trânsito bizarro, e aí eu tive a oportunidade de ver o sol nascendo parada no trânsito na Ponte Rio-Niterói. Eu não sei qual que é a sua estação do ano favorita. Eu nem sei direito qual que é a minha estação do ano favorita. Às vezes eu gosto mais do verão, às vezes eu gosto mais do inverno. Mas eu preciso confessar que os dias de outono têm um lugar especial no meu coração. Parece que o céu fica meio que pintado assim, de uma maneira diferente, com cores diferentes. E aí, esse dia, o trânsito me deu a oportunidade de ver o sol nascendo na ponte. E aí, no retrovisor, em Niterói, estava o sol amarelo e o céu laranja, assim, e olhando para o Rio de Janeiro, estava azul e rosa. Não me explique como, não sei dizer porquê, estava lindo, gente, estava muito lindo. Esse texto estava muito no meu coração. E eu olhando para aquilo ali, falei, cara, não sei se Davi estava vendo um negócio parecido com esse, mas talvez ele estivesse vendo uma paisagem tão bonita quanto essa, quando escreveu: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E de maneira muito íntima, assim, com o Senhor, ele vai falando, assim, como quem fala com um amigo, né? Sem discurso, nem palavra. Eu não ouço a voz do dia falando para o dia seguinte, nossa, como Deus é grande, como Deus é bom. Eu não ouço. Não, a gente não ouve a voz da criação falando como Deus é glorioso, mas ainda assim o seu testemunho é tão firme, é tão forte, que até os confins do mundo, a criação, os céus declaram como Deus é grande, como Deus é bom. E aí, fiz essa mesma oração lá, né? Queria ter escrito Salmo 19, né? Mas enfim. E aí, enfim, eu não sei se ele escreveu vendo uma paisagem como essa. Eu sei que eu acho que eu me sentiria inspirada para escrever alguma coisa parecida vendo aquela imagem, né? E aí ele continua, chega nessa parte, né? Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz ressoa sobre toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. E no verso 4 ele começa a falar meio que metaforicamente assim a respeito do sol. Fala assim: nos céus Deus armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Não sei se já deu um Google escrevendo sol, mas eu esses dias dei. E aí tem várias informações assim, meio grandiosas, tipo, o sol é
um dos astros mais importantes, mais brilhantes, maiores que a gente pode ver a olho nu. Ele tem 4 bilhões de anos, ele faz parte do sistema solar, não sei quantos 8 planetas giram em torno dele, e vai falando, o Google vai te dando aquelas informações grandiosas, né? E você fica, caraca, isso deve ser importante, né? Sem luz do sol, a planta não faz fotossíntese, não tem vida, não dá. E eu não sei se Davi, quer dizer, acredito que dificilmente Davi tivesse essa noção, essa visão, essas informações naquela época. Ele não tinha. Mas, de fato, mesmo não tendo essas informações específicas a respeito do sol, ele com certeza tinha uma visão correta a respeito de quem Deus era. Ele conseguia ver que o sol era muito grande, muito importante mesmo, mas, cara, Deus é maior ainda. Foi Deus quem criou o sol. E aí ele usa essa metáfora para dizer que de manhã o sol está saindo, mas no final do dia, quando ele vai se pôr, Deus é quem vai armar uma tenda e vai hospedar o sol até o dia seguinte. Cara, isso é muito bonito, né? Não falo isso literalmente, mas assim, a poesia que tem nesse salmo é muito, sei lá, deixar a gente meio de boca aberta, assim, né? E aí ele continua. No dia seguinte, o sol sai dessa tenda, né, como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Cara, isso é muito bizarro, né? Como se Deus hospedasse o céu durante a noite, metaforicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, no dia seguinte, ele saiu da tenda, o que ele vai fazer? Cara, ele vai com alegria seguir o caminho de uma extremidade à outra dos céus que Deus determinou. Ele sai do aposento dele e, com alegria, segue aquele caminho que Deus determinou que ele seguiria. E aí, se você estiver fazendo uma leitura meio desatenta do texto, agora a gente chega no verso 7, parece que ele muda totalmente de ideia e vai começar a falar sobre outra coisa. Ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E aí, se a gente estiver desatento lendo esse texto, parece que, sei lá, ele meio que mudou de ideia no meio do caminho. Tipo, beleza, já louvei a Deus pela sua revelação na criação, agora vamos para o próximo assunto, a Bíblia. Mas não é isso. Na verdade, o salmo inteiro é um louvor a Deus pela sua revelação. E ora, ele louva a Deus pela sua revelação na criação, e aí agora ele louva a Deus pela sua revelação na palavra. A palavra tem poder para transformar a nossa vida, e a gente tem visto isso de maneira muito clara aqui no Retiro. Deus tem falado com a gente, tem transformado o nosso coração através das pregações, através da palavra, e assim como a palavra revela como Deus é grande, soberano, magnífico, a criação também revela isso, a criação também declara a glória de Deus. Só que a criação não tem poder para salvar ninguém, não tem poder para transformar nenhuma vida, só a palavra tem esse poder. Amém? E aí a primeira lição, né, dessa noite é que toda a criação declara a glória de Deus. Quando a gente vai ler Gênesis 1, a gente vê, né, que Deus criou tudo, todas as coisas por meio da sua palavra. Não importa se foram 6 dias mesmo, se foram, sei lá, milhares de anos, não importa. O que importa para a gente aqui é que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E nós fomos feitos por Deus para glorificar o seu nome. E assim como esse salmo demonstra claramente como que a criação revela a glória de Deus, eu e você também fomos criados por Deus para revelar a glória do nosso Senhor para as outras pessoas. E aí no verso 4, ele diz assim: nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. E sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. Essa ideia do noivo aqui é meio diferente assim, para a gente, porque hoje em dia a gente não precisa nem discutir isso no casamento. A mulher é mais importante do que o homem, né, gente? Pelo amor de Deus, no dia do casamento, o homem fica lá em casa com a família, come, sei lá, faz o que quiser. A mulher acorda cedo, toma aquele banho, vai para o dia da noiva, espare, massagem. E aí, quando chega na festa, ela é a mais bonita, a única que está de branco, ela que é celebrada. Hoje, a nossa cultura vê isso de maneira muito clara, mas na época não era assim. Na época, a pessoa mais celebrada num dia do casamento era o noivo. Então, você imagina, né? Hoje, poxa, a noiva
acorda no dia do seu casamento toda feliz e se prepara o dia inteiro para aquele momento tão especial que vai ser o momento mais importante da sua vida, mas naquela época era o noivo que fazia isso, era o noivo que era celebrado nas festas. Então você imagina um noivo acordando, saindo do seu aposento com alegria no dia do seu casamento? É isso que Davi está falando aqui, que metaforicamente o sol faz, entendeu? Ele sai da tenda de Deus e com a alegria de um noivo, ele vai seguir o seu percurso, o percurso que Deus determinou que ele seguisse. E se o sol se levanta todos os dias e vai seguir o caminho que Deus determinou para ele com alegria, quanto mais eu e você também precisamos nos levantar todos os dias e seguir com alegria o caminho determinado por Deus na sua palavra, amém? Quando seguimos os caminhos do Senhor, encontramos de fato essa verdadeira alegria. E da mesma forma que Deus tem poder para conduzir a criação e fazer o sol feliz, entende? Ele também tem poder para nos alegrar verdadeiramente quando seguimos o caminho que Ele determinou para a gente na sua palavra. Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, eu detestava feijão. Desde criança, desde novinha, assim, eu detestava feijão. Eu achava feijão nojento. Gente, eu tinha um nojo de feijão que eu não sei explicar. Só que eu tinha anemia, e aí, feijão tem ferro, né, e tal, aquela coisa. Minha mãe me obrigava a comer feijão todo dia, menos sábado, domingo, feriado, para não ser tão pesado assim. Mas aí, durante a semana, né, sem ser feriado, sábado e domingo, eu era obrigada a comer feijão todo dia. E eu reclamava daquilo, eu falava, caraca, todo dia, aquela coisa, né, criança chata. Aí ela falava para mim assim, filha, mamãe está fazendo isso com você, mamãe está obrigando você a comer feijão, porque isso é importante para você, eu estou cuidando de você, eu estou demonstrando o meu amor por você, obrigando você a comer feijão. E aí, beleza, eu obedecia, mas obedecia reclamando todo dia aquela coisa, ai, que saco, detesto feijão, que nojo, não sei o quê, não. Até que um dia ela cansou, falou, então tá bom, minha filha, não tem problema não, pode parar de comer feijão, come feijão só quando você quiser, esquece isso. Sabe o que eu fiz? Virei para ela, comecei a chorar e falei, você não cuida mais de mim, você não me ama mais, eu não sei o quê. Eu vi a vida inteira, né? Tô obrigando a comer feijão, porque eu te amo, tô cuidando de você. Quando isso acabou, cara, automaticamente eu falei, cara, minha mãe não me ama. Sabe qual foi o resultado disso? Eu voltei a comer feijão, né? Como ela tinha determinado anteriormente. E hoje eu amo feijão, gente. Eu não sei explicar. Eu tenho necessidade de comer feijão. Eu adoro comer feijão. Quando a gente viaja para um lugar onde as pessoas não têm o costume de comer feijão, eu sou uma das primeiras a falar, gente, por favor, vamos num restaurante brasileiro que eu preciso comer feijão. Eu não consigo ficar sem comer feijão. O que acontece aqui é que, às vezes, com a palavra de Deus, acontece uma coisa parecida. A gente olha alguma ordenança, a gente olha algo que está explícito aqui na palavra, que parece não fazer muito sentido, parece contrariar os nossos desejos. E aí a gente fica meio assim, né? Pô, não quero comer feijão, não quero fazer isso, queria fazer outra coisa. Só que tudo que foi colocado aqui na palavra foi colocado porque Deus nos ama e Ele cuida da gente. Assim como minha mãe me ordenava aquilo quando eu era criança, por amor e por cuidado a mim. E aí, quando a gente começa a seguir os mandamentos do Senhor, ainda que no início seja meio mecânico, ainda que seja aparentemente desprazeroso no início, logo, logo a gente vai estar que nem eu, amando comer feijão, entendeu? E aí, enfim, quando a gente não segue os mandamentos do Senhor, logo, logo a gente percebe, a gente sente falta desse amor, a gente sente falta desse cuidado de Deus. E é assim com a nossa vida em todas as áreas, né? Eu e você fomos criados para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus significa viver de acordo com essa palavra aqui. Se vivermos assim, mesmo que no início que a gente tenha que fazer certas coisas de forma mecânica, né, como eu falei, mesmo que seja aparentemente desprazeroso seguir os caminhos do Senhor, logo, logo a gente vai começar a amar andar na verdade, igualzinho eu amo comer feijão. E, cara, não agir dessa forma não é só ruim para a sua saúde e para mim, mas é burrice, cara, é burrice. Não seguir os mandamentos do Senhor é, sei lá, é você enxergar e de repente você decidir colocar uma venda no seu olho de novo. Nossa vida física é criada e mantida pela palavra de Deus. Lembra que a gente falou lá de Gênesis? Assim como a nossa vida espiritual, ela é avivada e ela é sustentada também pela palavra de Deus. Basicamente, cara, a Bíblia é tudo. Aqui é onde começa tudo, aqui é onde termina tudo. Isso aqui é a nossa vida. E quando permanecermos firmes na palavra, demonstramos que de fato somos discípulos do Senhor. Amém? Tem um texto em João 8,
no capítulo 31, que fala muito ao meu coração. Jesus estava conversando com uma galera e tal, e aí muitos creram nele, e aí chega aqui no verso que eu vou ler com vocês. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse texto é muito conhecido, né? A gente conhece esse texto, e especialmente a segunda parte dele, né? E conhecerão a verdade os libertará. Mas Jesus não está dizendo aqui que abrir essa Bíblia, ler aqui qualquer coisa que aparecer, vai fazer eu e você ser livre, entendeu? Ele não está dizendo isso. Quantos, sei lá, filósofos, professores, leem a palavra de Deus para falar contra, para dizer contra o nosso Deus, e eles não são livres. Se Jesus estivesse dizendo isso, que qualquer um que leu, acabou, já estou livre, cara, isso não faria sentido, isso não aconteceria nunca. O que ele está dizendo aqui é que a verdade, a palavra de Deus, liberta todos os seus discípulos que permanecem firmes nela. Então, antes a gente era escravo do pecado, mas Jesus nos libertou e nos fez livre para seguirmos com alegria o caminho traçado pelo Senhor na sua palavra. E quem vive assim demonstra que é de fato um discípulo de Jesus, demonstra que é de fato livre. Isso me faz olhar para a minha vida e me perguntar, cara, será que eu sou livre de verdade? Você é livre de verdade? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Espero que todo mundo aqui seja livre de verdade. Conhecer as palavras desse livro e não obedecê-las não adianta nada, é burrice. O pastor Henrique sempre fala uma frase no curso de líderes que traz muito temor assim, para o meu coração. Ele diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, a mesma palavra que é capaz de quebrantar o meu coração é capaz também de deixá-lo cada vez mais duro se toda a informação que eu obter daqui não se transformar em vida, não se transformar em ação. Informação sem transformação não adianta nada, não liberta ninguém. Então, conheça as palavras desse livro, se possível, grave elas, coloca lá na sua porta, na sua geladeira, no seu espelho. Lá em casa em todos os cômodos tem um versículo bíblico lá para a gente ler e gravar. Mas coloque elas em prática. Saber isso aqui e não viver isso aqui não adianta de nada. Tem um versículo em Deuteronômio 29, no versículo 29 também, que é um dos meus preferidos, assim, de toda a Bíblia, que ele fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que a gente siga as palavras desse livro para sempre. E assim a gente demonstra que a gente é de fato um discípulo do Senhor. Eu e você fomos criados para glorificar o nosso Deus e nós fazemos isso quando obedecemos a sua palavra. Da mesma forma que Deus tem poder para conduzir a criação e fazer o sol feliz, entende? Ao seguir o curso que Deus já terminou para ele, Deus também tem poder para nos alegar verdadeiramente ao seguirmos o caminho que ele determinou para nós na sua palavra. E assim nós glorificamos a Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. E a gente vive assim quando a gente segue o que está escrito aqui na palavra. Amém? A segunda lição desse texto é que a palavra de Deus tem o poder de nos revigorar, mesmo nos momentos mais difíceis. No verso 7 e no verso 8, está escrito assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A gente está no retiro de jovens, beleza? Então, eu acredito que aqui todo mundo já tenha percebido que a alegria na nossa vida não é uma coisa 100% constante, ela flutua ali de acordo com a nossa vida, ela é vulnerável em alguns momentos aos ataques de Satanás. Por isso que a vida cristã normal, ela é um processo repetitivo de restauração e renovação na palavra todos os dias. E aí em Romanos 15, no versículo 13, eu vou ler na versão NVT, tá? Diz assim: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz por causa da fé que vocês depositam nele. Cara, não existe alegria de verdade sem fé.
E a fé, em Romanos também diz isso, no capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Somente quando ouvimos as palavras do Senhor e temos fé, é que nós podemos ser verdadeiramente alegres. Nós conservamos a nossa alegria nas horas escuras através das promessas da palavra de Deus. Esses dias eu li a história de uma pessoa que foi condenada à morte em 1919, 18, sei lá, em Tóquio. E ele era um assassino, foi preso mais de 20 vezes. As pessoas na época se referiam a ele como uma pessoa que era mais cruel do que um tigre. Imagina, né, um cara desse. E quando ele foi preso pela última vez, a sentença dele ia ser liberada lá em um certo período de tempo, e aí 2 missionárias resolveram entregar o Novo Testamento para ele. E aí ele começou a ler as palavras do julgamento de Jesus, e o Espírito Santo converteu o coração dele através da palavra de Deus, e ele se tornou um cristão. Pouquíssimas semanas depois saiu a sentença dele, ele seria enforcado, ele seria morto. E aí ele olhou para aquilo, cristão agora, e ele aceitou a sua sentença como julgamento justo e imparcial de Deus. As palavras dele antes de morrer são muito impressionantes, assim, impactantes. Eu não vou ler tudo, mas queria ler só um trechinho assim que mexeu muito comigo, que tem a ver com o que a gente está falando aqui nessa segunda lição. Ele disse assim: as pessoas dirão que eu devo ter um coração cheio de tristeza porque eu estou diariamente à espera da execução da sentença de morte. Mas não é assim. Eu não estou nem triste, não estou desanimado e não sinto nenhum sofrimento. Trancado em uma cela de prisão de 2 por 3 metros, eu estou infinitamente mais feliz do que eu estava nos dias em que eu pecava, quando eu não conhecia Deus. Dia e noite eu estou conversando com Jesus Cristo. E talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais sem esperança que já viveu nesse mundo se arrependeu de seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo, e talvez muitos venham a se arrepender também. Cara, isso é surreal, cara. Ia ser morto, ia ser enforcado em poucos dias. E ele diz isso: não sinto nem tristeza, nem desânimo, nem nenhum sofrimento, porque eu estou o tempo inteiro conversando com Jesus. A palavra de fato tinha transformado, tinha convertido o coração desse homem. Humanamente falando, não faz sentido nenhum ele estar nessa situação feliz, não faz sentido nenhum, sabendo que em breve ele seria enforcado. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, vemos que de fato ela tem poder para nos revigorar nos momentos mais difíceis da nossa vida, até mesmo quando a gente está no corredor da morte. Ela nos dá a esperança da vida eterna. A palavra de Deus tem o poder de nos revigorar até mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é a nossa lição. John Piper uma vez disse que a Bíblia, ela é o alimento para o prazer cristão, e não buscar a nossa alegria todos os dias na palavra de Deus significa abandonar a vontade revelada de Deus, e isso é pecado. A Bíblia tem o poder de nos satisfazer, de nos alegrar, até mesmo nos momentos mais difíceis. E a terceira e última lição desse texto é que os mandamentos do Senhor trazem luz aos olhos. No final do verso 8 ele diz exatamente isso: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Sem a luz física do sol e a luz espiritual dos mandamentos do Senhor, toda a vida fracassaria e se tornaria falsa. Tem um acontecimento que é muito marcante, assim, que chama muito a nossa atenção, está lá em João 8. Jesus encontra com um cara que nasceu cego, nunca enxergou, nunca viu nada na vida. E aí ele, inexplicavelmente, cospe no chão, pega terra, mistura com saliva e bota ali no olho daquele homem e fala para ele se lavar no tanque de Siloé. Aquele homem nunca conheceu Jesus, nunca tinha visto Jesus. E aí, sei lá por quê, ele resolveu obedecer à ordem de Jesus, foi se lavar no tanque e ele voltou de lá vendo, cara. Ele voltou de lá enxergando. Cara, isso é tão surreal. No mundo antigo, uma pessoa nasceu cega, nunca enxergou absolutamente nada. Provavelmente os pais dele não davam a mínima para isso. Talvez ele vivesse como um mendigo. E Jesus olhou para ele, misturou ali terra com saliva, botou no olho do cara, falou para ele ir se lavar. Ele obedeceu e foi curado. Voltou de lá enxergando. Aí a galera que conhecia ele olhou para ele e falou: não é o cego que a gente conhece, que nasceu cego. Não faz sentido ele estar enxergando. E ele: gente, sou eu mesmo, sou eu, cara. E aí a galera não acredita e o pessoal começa a pressionar ele. Alguns
pegam ele e levam lá para os fariseus, né, que eram os mestres da lei da época. Os fariseus interrogam ele, não satisfeitos, chamam os pais desse cara, e aí interrogam, pressionam ele mais uma vez, e a declaração final que ele dá sobre Jesus Cristo é: eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu imagino aqui que a maioria, ou talvez todos, ainda não tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face, né? Mas, pela graça do Senhor, o Senhor inspirou pessoas ao longo da história para revelarem a sua palavra, para registrarem as palavras de Deus, e Ele deu isso aqui para a gente. A gente tem acesso a isso aqui a todo instante, na palma da nossa mão, no nosso celular, a hora que a gente quiser. E a palavra de Jesus, a presença de Jesus é onde a palavra de Deus está. A gente esses dias ouviu lá na igreja, né, o pastor Tiago falando sobre isso. Cara, a presença de Jesus está onde a sua palavra está. Talvez você não tenha visto Jesus ainda com os seus próprios olhos, mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente lê essas palavras, quando a gente vive de acordo com elas, a gente tem um encontro de verdade com Jesus. E a palavra de Deus traz luz aos olhos. Aquele homem era cego, ele encontrou Jesus, obedeceu a sua instrução e ele começou a enxergar. E eu e você, a gente também era cego. Encontramos com Jesus Cristo através da palavra e começamos a enxergar também, porque a palavra de Deus ilumina os nossos olhos. Davi fala isso de maneira muito clara aqui no Salmo 19. E isso necessariamente exige de nós uma resposta, um testemunho. Assim como aquele cara deu o seu testemunho. Eu era cego e agora eu não vejo mais. Ele definitivamente não sabia muito de teologia. Na verdade, quando ele deu esse testemunho na frente dos fariseus, ele nem tinha declarado ainda com a própria boca que ele cria em Jesus. Só depois dessa ocasião que Jesus encontra com ele, aí pergunta: querido, você crê no Filho do Homem? Ele fala: sim, eu creio. Mas mesmo assim, mesmo sem ter entregado sua vida completamente a Jesus, ele testemunhou o que Jesus tinha feito na sua vida. A palavra do Senhor ilumina os nossos olhos e isso necessariamente exige de nós um testemunho, assim como o daquele homem. Não dá mais para viver como antes, quando a gente se encontra de fato com essa palavra. Não dá para vir para o Go Camp, sair daqui como se nada tivesse acontecido, porque a palavra de Deus transforma a nossa vida. Isso exige de nós uma resposta. Quando a gente está diante do Senhor, quando a gente lê a Bíblia, ela nos mostra onde a gente está errando, o que a gente precisa mudar. Diante disso, a gente pode continuar da mesma maneira ou a gente pode escolher vir para a luz. E em João também, acho que é no capítulo 3, 21, está escrito assim, isso, João 3, 21. Quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso é muito bonito, né? Quem pratica a verdade, quem pratica as palavras dessa Bíblia, vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso é lindo, mas não é fácil. Muitas vezes vir para a luz não é a escolha mais fácil. Aparentemente, diante dos olhos dos nossos amigos que não são cristãos, não é a escolha mais sensata, mas é o melhor que a gente pode fazer. Vir para a luz é difícil, porque às vezes significa que a gente vai ter que confessar um pecado horrível no nosso discipulado, às vezes significa que a gente vai ter que pedir perdão numa situação muito difícil, ou significa que a gente vai ter que se afastar de uma pessoa que a gente ama, mas que, sei lá, leva para a gente para situações que colocam o nosso coração em tentação, né? Isso não é fácil, fazer essas coisas não são fáceis, mas se a gente obedece a palavra de Deus, a gente vive para sempre. E Jesus disse isso aqui no Evangelho de João. E diante disso tudo que a gente falou, né, que a gente aprendeu aqui com o Salmo 19, queria falar 3 aplicações rapidinhas. A primeira delas é para que eu e você, a gente não desperdice a nossa vida, cara. Eu tenho um sobrinho do coração, que coisa mais fofinha desse mundo, o Bento. Ele tem 9 meses. Mas quando ele estava com 6 meses, eu sabia que a introdução alimentar dele ia começar, né? Ele ia deixar de beber só no leite da mãe, ia começar a comer comidinha e tal, não sei o quê. E aí um dia a mãe dele estava lá em casa, junto com ele, eu virei para ela e perguntei: e aí, amiga, como é que está a introdução alimentar do Bento, né, e tal, não sei o quê. Aí ela falou meio assim, desanimada: tá indo, né, mas ele não come. Aí eu, como assim não come? Não entendo nada, né, nunca tive filho.
como assim? Introdução alimentar não é para começar a comer, né, e tal? Aí ela foi e falou, olha, eu faço a comida do Bento todos os dias, com maior amor, com maior carinho, e ele pega a comidinha, bota na boca, mastiga, sente o gostinho, joga para fora. Todos os dias é a mesma coisa. Durante aquele período inicial, assim, foi dessa forma todos os dias. E aí ela falou para mim assim, todos os dias, quando eu estou fazendo a comidinha do Bento, eu lembro de Deus. Aí eu falei, não, mas por quê e tal, não sei o quê. Aí ela falou, cara, Deus prepara a melhor comida para mim todos os dias, o melhor banquete que Ele poderia oferecer. Assim como eu preparo a melhor comida para o meu filho, tem que ser sem sal, tem que ser cortada de uma maneira específica, tem que ser separada da comida de todo mundo da casa, a temperatura da comida tem que estar diferenciada, e eu faço isso com todo o amor pelo meu filho todos os dias, sabendo que ele não vai comer, que ele vai botar na boca e vai colocar para fora. E Deus faz comigo a mesma coisa. Ele prepara a melhor comida, o melhor banquete que Ele poderia, sabendo que talvez eu pegue a comida, coloque na boca e jogue para fora. Ou, pior ainda, né, decida comer lixo ou qualquer outra coisa que não seja esse banquete especial do Senhor. Cara, eu fiquei muito impactada com isso que ela me falou. E eu fiquei pensando, cara, realmente, quantas vezes eu deixei de me saborear com a palavra do Senhor, de me satisfazer, de me alimentar mesmo com a palavra de Deus, eu fui comer lixo, achando que aquilo poderia me satisfazer de alguma forma, e não pode, cara, não pode. Então, o que eu quero dizer com essa aplicação, não desperdice a sua vida, não desperdice a sua vida comendo lixo, se dedicando, seguindo outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, cara. Deus tem um banquete especial preparado para mim e para você todos os dias. E a gente não pode perder isso, a gente não pode esquecer ou decidir ainda comer outra coisa, se alimentar de outra coisa que não vai nos satisfazer. Só a palavra de Deus é capaz de nos alimentar, de nos consolar, de nos nutrir, de fazer a gente crescer mesmo assim, em maturidade espiritual diante do Senhor. E Deus nos deu essa palavra aqui todos os dias, então não desperdice a sua vida seguindo outros caminhos, cara. Devocional de YouTube é legal demais quando você está dirigindo, quando você está arrumando seu quarto, sua casa, sei lá. Mas nunca vai substituir o banquete especial que Deus preparou para a gente, que Deus deu para a gente na palavra todos os dias. Nunca vai. Então, não se alimente dessas coisas. Se alimente da palavra de Deus. Ele tem algo especial para você todos os dias que vai te nutrir de verdade. Só isso pode alimentar a nossa alma de verdade. Não desperdice a sua vida seguindo outros caminhos. Assim como o sol segue o curso que o Senhor determinou para ele com alegria e vai de uma extremidade à outra dos céus, também siga com alegria o caminho traçado por Deus para mim e para você na sua palavra. Amém? E a segunda aplicação é: aproxime-se da luz. O afastamento da palavra de Deus é capaz de nos adormecer na mesma medida em que a proximidade da palavra de Deus nos aviva, nos desperta. Em 1 João 1, João até falou um pouco do final desse versículo na pregação de ontem, né? Mas ele, no verso 4, começa explicando o motivo pelo qual ele está escrevendo, e ele diz assim: eu estou escrevendo isso para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Os mandamentos do Senhor trazem luz aos olhos, e quando somos iluminados pela palavra de Deus, necessariamente a gente precisa tomar uma decisão. Então, tome a decisão de confessar os seus pecados, de andar na luz, e você terá comunhão com a igreja de Cristo. É isso que está escrito lá em 1 João 1, a partir do verso 4. E o sangue de Jesus nos purificará de toda injustiça, de todo pecado, porque Ele é fiel e justo. Se agirmos dessa forma, testificamos que de fato somos filhos de Deus. Lembra que no início a gente falou daquele versículo de João 8, 31 e 32, que Jesus fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará? Então, depois que acontece esse diálogo, né, de Jesus lá com os judeus que tinham crido nele, rola uma discussão meio bizarra, assim. A Bíblia tem umas coisas meio engraçadas, né? Quando eu paro para ler, eu fico me colocando, caraca, Jesus disse isso mesmo? E aí
Jesus tinha dito que a palavra ia libertar eles e tal, e eles, com a visão completamente embaçada, viraram para Jesus e falaram: você vai libertar a gente de quê? A gente nunca foi escravo. A gente é filho de Abraão, pô. A gente nunca foi escravo de nada. Aí Jesus vira para eles assim, dá um fora, fala assim, ó, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo. Eu sou filho de Deus, eu faço tudo aquilo que eu ouvi do meu pai. E vocês fazem tudo que vocês ouviram do pai de vocês, e as obras de vocês testificam que vocês são filhos do diabo. Cara, isso é muito pesado. Isso é muito pesado, e ainda bem que foi Jesus que falou, não fui eu, não, para não ser, né, pesado demais. Mas, cara, não existe meio termo, não existe meio termo, cara. Ou as nossas obras testificam que a gente é filho de Deus mesmo, ou elas testificam que a gente é filho do diabo. Não existe meio termo. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, é filho do diabo, mas quem se aproxima da luz e vive de acordo com ela é livre e testifica que de fato é um discípulo do Senhor, é um filho de Deus. Então, aproxime-se da luz e viva de acordo com ela para que todos possam ver que você é um filho de Deus. E a terceira e última aplicação é: enche a sua boca e o seu coração de palavras agradáveis ao Senhor. Uma vez que Davi foi iluminado pela revelação do Senhor, a sua resposta diante de tudo isso está registrada a partir do verso 12, no Salmo 19. Se você puder abrir, vai ser muito bom. E enquanto isso, eu vou beber minha água. Salmo 19, versículo 12. A oração de Davi, depois de ser iluminado pela revelação do Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, Senhor, que eles não me dominem. E então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esses dias lá no Gol, a gente teve a oportunidade de ouvir o pastorzão falando sobre como que a gente pode se encher do Espírito Santo. E aí ele usou lá uma ilustração muito maneira, que ele falou, cara, quando você pega um copo furado, você bota líquido ali, o que acontece? Vaza. Aquele copo não vai encher nunca. E aí é como se eu e você fôssemos também um recipiente furado, e os buracos do nosso corpo foram feitos pelo pecado. Mas quando a gente para ler Efésios 5, 18, está escrito assim, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente, foi o que eu falei, a gente é um recipiente furado, o pecado fez essas marcas na nossa vida, mas o que esse texto nos ensina é que quando eu começo a louvar a Deus, quando eu começo a agradecer a Ele, quando eu começo a falar com os meus irmãos usando salmos, hinos e cânticos espirituais, os buracos da minha vida e do meu coração vão sendo tapados, e aí a gente consegue se encher do Espírito Santo. Foi isso que a gente aprendeu esses dias lá no Gol. E é curioso, interessante pensar que quando Davi escreveu o Salmo 19, Efésios 5 ainda não tinha sido escrito, beleza? Mas o mesmo Espírito Santo que inspirou Davi a escrever esse louvor, também inspirou Paulo a escrever essa carta aos Efésios. Então, no início do Salmo 19, Davi tinha dito do quanto que a palavra de Deus alegrava o coração dele. Agora, no final, ele termina pedindo que acontecesse exatamente o contrário. Ele fala, Senhor, que as palavras do meu coração sejam agradáveis a você. As palavras da nossa boca, elas são capazes de testificar que de fato conhecemos e amamos a Bíblia. Então, enche a sua boca e o seu coração de palavras agradáveis ao Senhor e você será cheio do Espírito de Deus. Quando a gente lê a palavra, nossa vida é transformada, o nosso coração é renovado, nossos olhos são iluminados, o nosso coração encontra prazer em Deus. E a nossa oração como resposta, diante da revelação do Senhor, necessariamente, passa a ser essa oração que Davi fez. Senhor, que as minhas palavras e o seu coração
e o meu coração agrade a você, assim como as suas palavras trazem todo o prazer para a minha vida. E essa é a minha oração, que a gente enche a nossa boca de palavras agradáveis ao Senhor como resposta à revelação que Ele nos deu aqui na palavra, e que isso agrade o coração, que a gente seja cheio do Espírito Santo, amém? Vou fazer uma oração. Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada porque ela nos alimenta mesmo, ela nos dá prazer, Senhor, ela nos sustenta nos momentos difíceis, ela ilumina os nossos olhos, ela orienta os nossos caminhos. De fato, ninguém pode discernir os próprios erros se não for diante de você, diante da sua palavra. É o seu Espírito Santo que ilumina os nossos olhos e faz a gente perceber os nossos maus caminhos, Senhor, e faz a gente mudar realmente de rumo, Senhor. Eu te agradeço por isso de todo o coração. Muito obrigada pela sua palavra, Deus. Que a gente viva de acordo com ela, que a sua palavra seja a nossa alegria, Senhor. Que a gente busque você todos os dias na sua palavra, para a honra e glória do teu nome. E que, assim como as suas palavras trazem prazer ao nosso coração, Senhor, à nossa vida, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração agradem, tragam muito prazer para o seu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém.